aposto contigo, vai fazer o que eu quiser. Com essa turbulência, tu não vai parar em pé. Hoje eu fico louca, looping de beijar na boca. Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda. Crazy, 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 me levar pro canto pode. No meu love, love. Vem curtir o Nos Acréscimos. Daqui a pouquinho no ar, Júlio Lemos com a gente, o apresentador oficial. Por enquanto com a gente, vai! Do modo turbo, vai dar. Vem com a gente nos acréscimos, modo turbo, DJ Xaropinho. Vem com a gente. Meus acréscimos tá no ar, hein? Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera. Turbina nessa roda e agora ninguém me pega. DJ Xaropinho hoje nos acréscimos. Chama todo mundo e vem. Vem com a gente. Chama um amigo e vem com a gente. Acessa aí, vai. Se der bom, vai dar ruim. Se não vai esquecer, vou botar pra fuder. Foguete do tipo NASA saindo da. Vem chegando nos acréscimos. Após esse Grenal maravilhoso, a gente tá aqui fazendo modo turbo. E vem chegando ele, o apresentador oficial do programa, Júlio Lemos. Bora lá! Salve, salve, muito boa noite! Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Eu sou o Júlio Lemos, é um prazer inenarrável estarmos juntos sempre aqui aos domingos a partir das 9h15 com o nosso Nos Acréscimos ao vivo para todo o meu Rio Grande do Sul, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor pelos canais 24 e 524 Claro Net ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para sua audiência, em nosso site rdctv.com.br, em nosso canal do YouTube, em nosso perfil do Twitter, especialmente em facebook.com/rdctv digital. Programa sempre especial, sempre com muita resenha, muito futebol e também com atrações musicais. Você já viu aqui o começo bombando com meu brother DJ Xaropinho que está conosco. Seja bem-vindo, Xaropinho. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os espectadores. A gente está aqui hoje feliz, contente com a vitória do Inter e vamos lá, né? Vamos nessa, bem-vindo, DJ Xaropinho também tá com os dançarinos, já começaram dando um show aqui pra gente. Vou pedir pra tu apresentar eles. Vamos chegar aqui, Peraí, convidar eles aqui. Esse é o Índio. Fala, Índio. Vemos aqui. Um abraço pra todo mundo, os telespectadores que estão assistindo e agradecer o convite. Bacana. E a nossa dançarina, minha coreógrafa também, que me acompanha há muito tempo, a Laura Barros. Oi, Laura. tudo bem? É um prazer estar aqui também. Estou muito, muito, muito feliz. Bacana demais. Sejam bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade. Nosso espaço de música, de animação, além do futebol. E, claro, nosso principal assunto dessa noite é a repercussão do clássico Grenal. E que baita jogo hoje, hein? Como diz um amigo meu, que doideira. É, o Grenal dentro do Beira-Rio. O Grêmio sai na frente. O Grêmio que vinha numa sequência de Grenais sempre tendo êxito, e aí o Internacional consegue um empate após o gol do Grêmio marcado pelo GPR num contragolpe, com a bela assistência do Diogo Barbosa em alta velocidade. Depois teve o empate com o Abel Hernandes. Foi a tarde dos Abéis, né? O Abel Braga botou o Abel Hernandes, que fez o gol do empate, e no final da partida, um pênalti polêmico, que nós vamos discutir muito aqui nessa noite. Teve a conversão do Internacional com o capitão do momento, que era o Edenilson, destaque também do Inter, garantindo o importante gol da vitória. E agora segue o líder, o Internacional, despontando no topo do Campeonato Brasileiro. Aliás, está bem embolado ali esse topo, campeonato eletrizante, mas eu tô levando muita fé no título do Internacional. A minha torcida especial é que o Inter seja tetracampeão brasileiro e o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil. Quero saber a opinião dos nossos convidados da noite, que eu começo apresentando ao som dos hinos mais lindos do futebol. Meu caro Léo, aumenta o volume, começamos com quem venceu o Grenal. O hino do Esporte Clube Internacional, glória do Desporto Nacional, sobe o som. Glória do Desporto Nacional, glória internacional, que eu vivo a exaltar. Ao som do hino do Internacional, segue tua senda de vitórias, Colorado das Glórias, orgulho do Brasil.
tenho o prazer de receber esse parceiro aqui, amigo jornalista, colorado, apaixonado, tá bombando aí no seu blog, no seu canal do YouTube. E o cara é pé quente, tá me devendo uma visita aqui faz tempo e hoje ele veio justamente no dia da vitória do Clássico Grenal. Jairo Vinck, boa noite, Jairão. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, torcida colorada? Cara, só uma coisa a dizer. Falavam tanto em 11 Grenais, vamos falar de 12 Grenais. O que valia a gente ganhou, o resto não valia nada. É simples. Veio com sangue no olho Mas hoje, é né? verdade, não valia nada os outros 11. O que valia? Fase de grupos da Libertadores? Isso não me interessa. O que vale o título brasileirão era hoje, eles... Freguesia do ó, sempre, né? Quando vale, a gente ganha. Maravilha, tá aí o Jairo Vinck, representante da torcida colorada. Agora a gente troca o hino, Léo. Vamos para outro hino maravilhoso, que é o hino composto por Lupicínio Rodrigues, o hino do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Esse cara que dispensa aqui apresentações, né? Primeiro ao som do hino, sobe o som. Canta, turista! Ele já tem carteira assinada aqui na RDC TV, né? E eu fiz questão de convidá-lo hoje, porque ele esteve aqui domingo passado, debatendo com o Alaor Veríssimo, nosso amigo colorado, e disse que o Grêmio ia passar a máquina, que ia ser mais uma vitória importante, pediu para que gravasse, para ficar registrado nos anais da RDC TV. Eu falei, não, Albano, vem ao vivo aqui. Tu deu a cara a bater na aposta, vem aqui hoje, mais uma vez, representando a torcida do Grêmio, meu amigo também jornalista, hoje com óculos fashion, como diria o Chicão Tofani, que marra. Albano Gado, boa noite, Albano. Boa noite, boa noite. Pois então, né, cara, eu só queria lembrar, se o Alaor estiver vendo a gente aí, que a aposta foi que o Inter não ia patrolar o Grêmio, e tanto que ele botou, disse que ia ser 3-0. E eu falei que o Inter não ia patrolar o Grêmio, e o Inter não patrolou o Grêmio. Então, eu considero que a minha aposta está ganha. Eu vou lá buscar na casa do Alaor, ele vai estar comemorando a vitória, e ele vai pagar a cervejinha pro velho aqui, porque eu ganhei a aposta. Queria dizer também, né, que o Vinck aí já é campeão, pelo que eu entendi. Não. Né? Pelo que eu entendi, o Grenal de hoje valia. Eu queria saber o que valia o Grenal de hoje. Ah, não valia nada? O quê? Nada. É título? Algum título? Vai querer me dizer? Segue a grande o questão é líder. assim, ó, sabe por que o Grenal que valia mesmo vocês não jogaram? Porque vocês não tiveram na final do Gauchão. Ah, mas não, o Gauchão é título agora? Sempre foi. Ah, não, achei que era cafezinho antes. Sempre foi. Então, quer dizer, não é essa história o Grenal que valia vocês ganharam. Não é assim. Libertadores também valia. Né? Primeiro Afinal, Grenal da nova década, ganhamos. mas Mandante. foi um Grenal importante. Foi um Grenal realmente que ele decidia a continuidade ou não do Grêmio, né, pelo título. Por alguns momentos aí eu achei que ia, né? Mas infelizmente, acredito eu, por um erro estratégico ali também do Renato, botou o time para trás, trouxe o Inter para frente. E acabou tomando 2 gols. Guarda a tua angústia para daqui a pouco, para o nosso debate começar oficialmente. Já veio chorando as mágoas aqui, o Albano choradeira em Gado. Porto Alegre. Vai ter que tocar uma Marília Mendonça depois para ele, Xaropinho. Para a sofrência do Albano Gado. Mas antes, quero apresentar o terceiro elemento dessa bancada, o terceiro convidado especial, que também é nosso aqui da casa, mas hoje, como é Grenal, né, tem o quadro central do árbitro. Hoje o programa vai falar muito de arbitragem, né? Tem polêmica, tem Renato Portaluppi ameaçando colocar a transição para jogar o Campeonato Brasileiro, colocando sob crítica mais uma vez de forma bem contundente a Comissão Nacional de Arbitragem, o Leonardo Gaciba, que representa a arbitragem no Brasil, a própria CBF. Tem muita polêmica e por isso ele está convidado para estar conosco durante todo o programa desta noite. Ele que foi e é um grande árbitro, né? O árbitro nunca deixa de ser árbitro, né? Ele segue sendo um grande árbitro. Também nosso colega radialista, comentarista, Fabrício Neves Correia. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Júlio. Bom estar aqui entre os amigos. Gado. Coloquei no meio para se der alguma polêmica, tu amarela. Isso aí. Não estou com os cartões, então hoje vai ser só verbal. Falando de Grenal. Grenal 4-2-9, muita repercussão antes, durante, pós o jogo. Eu já tinha comentado durante a semana no próprio canal Central do Árbitro, que vocês podem seguir sempre lá no Instagram. Eu tinha participado com o Jairo no programa dele também. E eu estava bem tranquilo sobre a indicação de Luiz Flávio de Oliveira. Ele é um árbitro muito competente, muito experiente.
A gente até estava brincando que ele é aquele árbitro do biotipo queniano, aquele magrinho que está sempre correndo em cima do lance, perto, sempre dando pouca polêmica quanto ao seu posicionamento dentro do campo de jogo. Tanto que o pênalti no último... Não fala o pênalti ainda. Tá. Vamos dar uma de João Kleber. Tanto que o pênalti no último minuto, ele tá de frente pro lance, como eu estou para a câmera, e ele marca em cima do lance. E aí depois a gente vai ter aqui a análise de todo mundo, porque todo mundo tá debatendo e batendo muito em rede social, e a gente vai tentar esclarecer de alguma forma, mas já deixando bem claro, aquele lance do Ferreirinha, Ferreira é o cara que valoriza a queda e não valoriza o gol. Então, ele já está começando a ficar muito marcado pelas boas atuações que ele tem, mas principalmente por ser um cara que mergulha, se atira, o típico piscineiro latino-americano. Pulei na piscina, como diz aquela música, né? Chorei de saudade só para ninguém ver o meu rosto molhado. A gente vai começar o nosso debate para valer, em seguida as imagens, mas antes eu quero aqui prestigiar a nossa audiência. Você participa conosco, especialmente pela live da RDC TV Digital no Facebook. Compartilhe à vontade, mande nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Face, traga a sua mensagem, valendo opinião, valendo corneta, vale quase tudo. É Lei de Gil aqui no nosso programa. O Eliseu Tavares da Silva está pedindo uma estátua para Abel Braga, hein? O Abelão com tudo. Oswaldo Borges, Renato vai entregar o jogo para o Flamengo, tá questionando. A Giliane da Rosa, querida espectadora nossa, Dali Inter. A Bárbara Donato, Albano, vou até fazer uma caneca para ti depois dessa derrota. Grande jogo do Internacional. O título do Brasileirão é nosso esse ano. Dali Abelão, um beijo pra Bárbara Donato, vai ganhar a caneca. Ô, Bárbara, vou cobrar, hein? Vou cobrar. Adriano Anelli, que esteve conosco domingo passado, aqui melhor dizendo, fazendo um som. Albano tá devendo uma caixa de cerveja pra Laur. Já Sou expliquei. testemunha. Já expliquei, Adriano, já expliquei. Não Não, vem foi glacial. isso. Não foi isso, eu ganhei a aposta. O Inter não patrolou o Grêmio. Douglas Maximiliano tá dando risada aqui. O Adélio Antunes, não entendo o Renato, quando ganha uma arrogância e quando perde sempre fala besteira. Foi um pênalti claro. Já o Roberto Inda dizendo que foi um roubo descarado que aconteceu hoje no Beira-Rio. O Romário diz que o choro é livre, segue o Inter. E também nós temos aqui a professora Simone Korber, quebra tudo. Douglas, que é o DJ Cabeção. Douglas Maximiliano Bucarte, DJ Xaropim, foi o que eu disse. Um abraço pro DJ Cabeção. Nosso amigo. Valeu, DJ Xaropim com a gente. O Neomar Lisboa, claro que esse ex-árbitro vai puxar o saco do juiz. Eu leio tudo aqui, viu, Fabrício? Eu leio tudo mesmo. A gente dá liberdade democrática aí. O Júlio pra só nossa explica audiência. pra ele que uma coisa certa que eu não sou é muro. Eu sei. E nunca foi E corporativista. se ele acompanha os domingos que a gente tá junto aqui, eu acho que ele merecia um cartão amarelo agora. Mas tudo bem. Vamos Tá colocar na na audiência. tela da RDC TV agora os melhores momentos do clássico Grenal. Pode dividir a tela, por favor. Vamos com 2 para a equipe do Internacional, 1 para o Grêmio. E o abraço afetuoso desses dois grandes treinadores, né? Sem clubismo aqui, creio que todos os amantes do futebol reconhecem a grandeza de Renato Portaluppi e Abel Braga, o que eles representam. Podemos dizer, Jairo e Albano, principalmente, que são os maiores treinadores da história de ambos os clubes, certo? Eu concordo. O Abel tem uma história identificada internacional gigantesca, né? Campeão da América, campeão do mundo, quase ganhou um brasileiro. O Abel tem uma curiosidade com o Internacional, Bano, que o Abel quase foi campeão brasileiro, saiu, quase foi campeão da América, saiu, voltou e foi campeão da América. Quase foi campeão brasileiro com o Bahia. Saiu, tá voltando e pode conquistar o título. Não acho que o Inter é campeão brasileiro ainda, tem muito campeonato pela frente, mas tá muito próximo, né? Tá muito próximo. Como nunca teve, eu acho. Nos últimos anos, aquele ano teve o 2005, que para mim o Inter foi campeão brasileiro de fato. Uma grande injustiça. Não tava como tá agora. Agora tá alinhado no Internacional na ponta para ser campeão. E o Renato, não tenho o que dizer do Renato também, né? Por mais que é do nosso adversário, ele é campeão como jogador, campeão como treinador, é identificado com o Grêmio. É um cara que tem história com o Grêmio, né? E é legal ver ele chorando, a choradeira que ele faz, a cortina de fumaça. Agora o interessante, Albano, é que o Grêmio, no início do jogo, estava com bastante liberdade, mesmo sendo dentro do Beira-Rio, estava propondo mais o jogo, né? E conseguiu ir reduzindo o seu ritmo até sofrer o gol do empate e o gol da virada.
Olha, eu discordo um pouquinho que o Grêmio, eu acho que o início do jogo do Grêmio não foi tão bom assim, não. Pelo contrário, o Grêmio estava lento, burocrático, né? A bola não chegava, o Inter teve as melhores chances de jogo e aos poucos o Grêmio começou talvez muito mais por falhas do Internacional a retomar o controle do jogo. Foi quando fez o gol, foi quando foi para cima, foi quando lembrou em alguns momentos o grande Grêmio que entrava em campo e patrolava todo mundo. Tá? Mas por quê? Porque ele acabou desfazendo, né, o erro que foi não fazer substituições no meio do jogo. Ele acabou botando o Michael e botando o Ferreira. Foi outro time. O Michael em campo, outro time. Ferreira em campo, outro time. Então, eu não sei o que precisa mais para ele entender que o Ferreira, mesmo, né, com a crítica aqui do Fabrício, ele merece uma oportunidade quando o jogo está lento e burocrático, no mínimo. Tá? Mas eu lamento tudo que aconteceu, mas acho que foi um Grenal igual a todos, né? Superioridade do Grêmio mostrou em 2020, foi um time melhor do que o Internacional nos Grenais. E isso, se tiver comparação, o Grêmio ganhou, né? O confronto direto. É que acabou 2020 já, tá no 2021. A temporada 2020 não acabou. Brasileiro 2020/2021. É que o Grêmio pegou, no 2020, o Grêmio teve uma facilidade nos Grenais absurda, porque o Inter tinha um arremedo de técnico no banco de reservas, né? Uma piada de treinador, que achava que o homem de um esquema só. Eu, particularmente, eu não gostava, sempre fui muito crítico, um cara que... Tá falando do Cudê? Tô falando do Cudê, que é um cara que... Tu não era um entusiasta do Cudê lá no começo? Eu gostava de algumas coisas do Cudê. Mas tu pegar o Cudê de 2020... Usava até cachecol preto, que eu lembro. Nunca. Já. Se tu pegar o Cudê de 2020 no Internacional, Júlio, me diz 5 partidas que o Inter jogou bem. É difícil tu parar e pensar, jogou bem. Não jogou bem. Não é um time que agradava aos olhos. Até porque eu acho que ele errou, eu digo arremedo treinador, é até uma forçada, mas é assim, ó, por que eu digo arremedo treinador? Porque com o elenco que ele tinha em mãos, ele não conseguiu fazer um time de futebol, de verdade, como o Abel fez um time de futebol. Usando as peças limitadas que tem, conseguiu fazer um time. O Cudê não, era aquele esquema, era o Musto, era aquela coisa com Lindoso e não progredia. Aonde estava o garoto Caio Vidal? Aonde estava o Praxedes? Estava no grupo. E o Uri Alberto, que não jogava. Por que o Lucas Ribeiro foi pedido para ele acertar com o Palmeiras embora do Inter, que ele não ia usar? Por que o Moledo não jogava? Aí eu tenho que dizer, pra mim é um arremedo treinador, ele não conseguiu fazer do grupo. As entrevistas dele eram sempre as mesmas. Meu grupo é pequeno, meu grupo é enxuto, meu grupo é isso. O Abel nunca falou isso, aí tá com um grupo. Me deu pena do Abel Braga hoje, quando o Grêmio fez um gol, quando o Grêmio começou a jogar, o Grêmio jogou muito bem 15 minutos do jogo. Foi muito superior em 15 minutos só. Antes o Inter dominou e dominou bem, mas também sem grande desenvoltura. Tu olha pro banco do Inter, o que o Abel vai fazer para mudar esse time? Não tem. Aí tu vem entrar no Grêmio, entra Maicon, entra Ferreirinha. Porra, tu começa a ver o Grêmio agora vai virar superior, não tem como, entra um jogador de qualidade. Aí, desculpa o Abel Hernandes, me perdoa falar, mas quando tu olha o Abel Hernandes entrar é tipo o Gabiru no Mundial. O que esse cara vai fazer? E o cara vai lá e faz um gol, cala minha boca. Mas, Vicky, tu permite eu te falar o seguinte, essas críticas do Cudê realmente pode até estar magoado por ele ter largado, também achei totalmente antiprofissional, mas ele largou o Inter no topo, né? Contesto, sabe por quê? Ele largou o Inter no topo. Não, contesto isso aí também. Ele largou o Inter no topo da tabela, beleza? Sim. Com 3, 4 partidas a mais que muito time, quando equilibrou o Inter caiu para quinto em número de jogos. É ilusória aquela liderança do Inter do Eduardo Cudê. A liderança é hoje. Tudo bem, ele fez um bom trabalho, não estou desmerecendo. Mas ele não conseguiu tirar o melhor do Internacional que o Abel está tirando. São 9 vitórias seguidas. 9 vitórias seguidas. E com quem? Com uma piazada. É, façanha, eu concordo. Concordo que o desenvolvimento do Inter ele tem surpreendido, principalmente não tendo 2 laterais, né? Que estão jogando bem. Moisés... Estão jogando bem, mas, cara, é a mesma coisa. Botar o Rodrigues a jogar do lado na zaga do Grêmio, que é uma zaga acertada, ele vai jogar. Então o time do Inter acertou até os 2 laterais acabaram jogando bem. Isso aí é futebol, não tem o que falar. Mas, e alguns jogadores até acabam enganando, né? Achando que são craques, estão num time acertado, vão para outro e não dão certo. Mas eu acho que o Cudê teve seus méritos, sim. E acho que ele é, sinceramente, mais técnico do que o Abel. A diferença do Abel é que o Abel tem o grupo na mão. O grupo abraçou o Abel, abraçou as ideias do Abel
e a questão também o grupo ficou mordido com a saída do Kudê. Inicialmente, acabou dando o Inter perdeu muitas, né, algumas partidas ali, achou-se inclusive não ia voltar. O Abel teve até por ser demitido. E depois foi, né? É que foi um começo muito atrapalhado, Fabrício. Tu que, além de hábito, é um educador físico e conhece essas figuras, né? Abel Braga, Renato... Isso, mas o que eu queria comentar, eu acho que o grande diferencial do Inter foi a parte física nos últimos jogos. O Inter... Bom, então o jogo do meio da semana contra o São Paulo foi assim, ó, um absurdo a diferença do Inter pro São Paulo. Bom, o Edenilson, então, parecia um cara que tinha 4 pulmões. Acho que o Inter cansou hoje. Porque ele estava em todas, correndo, presente, jogando, atacando, defendendo. Ele está sobrando demais na parte física. Eu pego assim um exemplo do Edenilson. E quem pega o jogo de quarta do Inter, que foi aquele jogo assim que, bom, o fator anímico foi nas alturas. Sabendo que no próximo jogo seria um Grenal, é como, de repente, aqui o Gado falou e o Vink também. O Abel conhece cada porta do Beira-Rio. Ele conhece desde o porteiro da porta da presidência até o roupeiro do time dele. Então ele conhece tudo. Ele sabe como, de alguma forma, chamar aquele time para dizer que aquele jogo, que foi o jogo de hoje, era o jogo mais importante da temporada, mais importante que o São Paulo na quarta. E hoje o Inter se entregou de uma maneira que foi buscar no último gás a vitória. Ela veio? Claro que veio. E o Inter agora está líder, mostrando para todo o Brasil que é um time que está jogando muito bem. O Grêmio joga bem, mas é um time muito oscilante no Brasileiro. Um time que tem 15 empates no Campeonato Nacional, ele está pensando que bom que ele não está perto daquela margem dos 45 pontos, que aí ia ser muito preocupante. Eu acho, então, como tu disse, está bem encaminhado para o Internacional ganhar o campeonato e para o Grêmio ganhar a Copa, porque o Grêmio é especialista em Copas. E o Inter está se mostrando um time muito bem treinado, muito bem preparado fisicamente para essa grande maratona que é o Brasileirão e está aí com tudo praticamente no caminho certo para ser o campeão dessa temporada tão maluca que é a 2021. E desses times que estão disputando o título brasileiro, que era 6, para mim já não é mais 6, são 4 times que estão disputando o título brasileiro. Eu tiraria nada contra, mas tiraria a Grêmio, tiraria o Palmeiras, que estão a 9 pontos do Inter nesse momento. Se ganhar, fica 6 pontos, mas é muito ponto para 18 pontos disputados. São Paulo, Atlético, Flamengo e Inter. São Paulo, Atlético, Flamengo e Inter. Mas botando da Grêmio e Palmeiras, o pior elenco é o Inter. O elenco mais limitado é o Internacional de todos. E não era o melhor futebol, não era nada. Era um time competitivo, de uma maneira de jogar. Só que hoje, o pior elenco, entre aspas, está sobrando no campeonato. Mas pela de repente, estabilidade. Mas de repente assim, Jair, o elenco pode ser aquela expressão do Kudê, o mais curto, mas é o mais ajustado. É que nem o Gado falou. Com o Abel, 2 caras que eram muito contestados, o lateral direito, Rodinei, e o esquerdo, Moisés, eles fecharam, porque eles não são laterais agora, eles são uma linha de 4. Sim. É para não atrapalhar, né? Eles já estão aí para não atrapalhar. Eles colocaram na cabeça assim, ó, tu vai fazer aquela tarefa lá na beirada e tu vai fazer aquela tarefa na beirada. E eles estão cumprindo rigorosamente isso. Cumpridor de tarefa, o time é o mais ajustado. O grupo pode não ser tão qualificado, mas se tem os 11 ou 12 ou 13, o Inter tá sobrando. O Abel fez as obviedades do futebol, né? Todo mundo questionava a zaga. Ele falava o que fez, botou o Moledo lá do Cuesta. Cara, arrumou os laterais. E o Lucas Ribeiro, esse que joga. Dourado. E esse Lucas Ribeiro que joga, né? Já jogava. Que joga esse cara. Eu acho que a palavra que diz o que está sendo o Inter é atitude. O Inter está querendo ser campeão. O Inter, em alguns momentos, não talvez uma comparação ruim essa, mas está lembrando o Grêmio. Né? O Grêmio que é o Grêmio campeão, que a gente conhece. Né? O Grêmio com garra, com vontade de ser campeão. E muitas vezes o time do Grêmio em campo parece que não quer ganhar, não quer jogar. Né? E eu queria hoje destacar também, né? A gente fala, como eu falei, para mim foi um Grenal como qualquer um outro, e o Grêmio saiu vencedor dos Grenais esse ano. Agora, tenho que destacar o Jean-Pierre, que passou
a semana inteira tomando pau da torcida, da imprensa, por uma coisa que, na minha opinião, não tinha nada a ver. Porque eu faço churrasco com Colorado, qualquer um pode fazer um churrasco com Colorado, e a única coisa que poderia ter sido falada é que ele não estava de máscara, aquela coisa toda aí, tudo bem. Mas a questão de que tava fazendo tava com um Guaraná na mão, cara, todo tempo nem bebendo tava. E era a folga do cara. Exatamente, folga. Então, pra mim, foi uma besteira. E outra coisa, ele é o tipo do jogador que ele precisa ser apoiado e não criticado. Jogou, mostrou que é um bom jogador, só que agora ele tem que estar na luta para ele manter, né, a mesma regularidade que ele teve hoje. Eu acho que esse jogo de hoje tem que especificamente para servir para o Jean-Pierre mostrar para ele mesmo que ele é um baita jogador. Baita jogador. E ele é o maior vitorioso do Grenal de hoje, né? Ele fez um gol e o time dele ganhou. Então, fantástico. Ele pode ir pro pagode hoje curtir à vontade. O Renato é pra pagode. Então, o Renato não pode criticar o Jean-Pierre, nem tem que criticar o Guri, tava na folga dele, na dele. Não era de madrugada, altas horas, pelo que se viu ali, era cedo. Foi que nem o Zeca aquela vez na igrejinha, né? Só que o Zeca tava de muleta, né? De cadeira de roda. E se é pra ele ir em churrasco de Colorado e jogar o que ele jogou hoje, que ele vacila. Jogou bem. E fez o gol e viu o time dele ganhar. A gente segue com as imagens do Grenal na tela. Tem a imagem do Edenilson indo correr, batendo pênalti e o Jean-Pierre olhando, cara. Torcedor do Inter dentro do gramado olhando a vitória do Inter, cara. Impressionante. O Romário Alves está dizendo aqui na live que está ansioso para ver o Galvão Bueno começar a gritar: é tetra! É tetra! Tá o sonho dele aí, quase se cumprindo. Eu tô ansioso para ver o Júlio Lemos gritar. Olha aí. Mas é a Copa do Brasil. O Gustavo Miranda, Jaguaruna, Santa Catarina, tá ligado no programa. Abraço, Gustavo. Abraço para nossa audiência em Santa Catarina. O Altemir Salvador tá dizendo que é um passo de cada vez. Próxima final será no Paraná. Um abraço a todos. É no Beira-Rio. No Beira-Rio, né? Bragantino. Pois é. A Juju Ferreira também, boa noite, só para quem é líder. Beijo para Juju. O Guilherme Oliveira, grande abraço para o DJ Xaropinho, que tá aqui a postos. Logo, logo vai fazer mais sonzeira bacana com a gente aqui no Nos Acréscimos. O Clóvis Paim, Dali Inter. Um beijo para Fernanda Fraga, nossa querida amiga gremistona, lá de Canoas, minha terra, município de Valor. Boa noite, Nos Acréscimos. Esperando tua visita aqui, hein, Fernanda Fraga. O Adélio Antunes também está dizendo que o Grêmio não vai entregar para o Flamengo, vai perder porque o Flamengo é melhor. Tá aqui, tá um debate interno aqui, o Flamengo, Júlio? Da nossa audiência. Qual o Flamengo? Isso que eu me pergunto muitas vezes. Qual o Flamengo? Qual o Atlético Mineiro que vai enfrentar? O Flamengo capaz de ganhar de 2-0 do Palmeiras ou o Flamengo capaz de perder para o Atlético Paranaense? O Atlético Mineiro capaz de perder para o Vasco ou o Atlético Mineiro capaz de dar uma rodeada na rodada passada? Tá muito instável. O que está mantendo o Inter é essa coisa de ganhar, né? 1-0, é 2-1, vai indo. Porque está muito instável. Se for o Flamengo que jogou o Atlético Paranaense hoje, talvez o Grêmio ganhe. Mas vem que eu concordo que tu diga que agora está instável. O Inter cresceu na hora que tinha que crescer, que era no final. Porque o campeonato inteiro, ele teve a mesma estabilidade de todos os times. Aliás, eu venho batendo na tecla desde o princípio. Esse campeonato brasileiro é o campeonato brasileiro mais... Não é fácil a palavra, porque nunca é fácil. Mais acessível de ser ganho. Porque nenhum dos times conseguiu ser aquele Flamengo do ano passado. E me parece que Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo estavam dizendo assim, ó, Grêmio, Inter, vão ser campeão, cara. Pô, vão ser campeão. Parece que os caras estão entregando. Se eu fosse diretor ou qualquer coisa, ou técnico desses times aí, eu pediria a cabeça de toda a comissão técnica. Como é que os caras conseguem um momento decisivo, tá perdendo que nem o Flamengo perdeu hoje pro Atlético Paranaense? Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Essa é a hora dos caras crescerem, os caras estão perdendo, entregando. E o Inter está fazendo certo, está ganhando. Esse Campeonato Brasileiro está tão fácil de ganhar, eu concordo com o Albano, está tão fácil de ganhar que a CBF deveria mudar o nome. Deveria chamar Libertadores 2017. Tão fácil que está o brasileiro. Mas ao mesmo tempo, apesar de todas as dificuldades, né, Fabrício, da pandemia como um todo, a gente vê que o campeonato está sendo parelho lá em cima. Sim. Diferentemente de outros anos que nós tínhamos um Corinthians, o ano passado o Flamengo, que estavam com tantas rodadas de antecedência já tá com graça, se aproximando, né? Tá com graça, tá eletrizante. Eu queria até lembrar o Inter, que o São Paulo, um tempo atrás, já era o campeão, né? Inclusive os caras já estavam que nem vocês. Mas nós não somos campeões. E aí agora o que aconteceu? Tem outro líder. Então assim, ó... Mas tu acha possível? O São Paulo eu não acredito. Se me disser que o Flamengo chega, o Atlético Mineiro chega, é possível. O Inter pode falhar, o cara pode fracassar.
Nem todos os jogos vão ser Grenal. Fácil de jogar e ganhar no final. Vai ter jogos mais difíceis. O Inter pode ir pra caçar. Hoje eu tô fazendo 11 jogos sem ganhar, deixa eu falar. Não, é justo. Não, e também o que eu acho, o Campeonato Brasileiro é um campeonato tão difícil de se ganhar que a gente escuta assim quem jogou fora um tempo, na Europa, no Japão, outras praças de futebol pelo mundo, que os grandes jogadores voltam para o Brasil e comentam. É muito competitivo, é muita gente que está querendo ganhar, é gente competente e a gente está vendo que é muito acirrado para se manter lá no topo da tabela, como era o caso do São Paulo. E quem gosta de futebol e entende um pouquinho, e o Brasil, todos somos entendedores de futebol, falando em mulheres e homens. A gente via que o São Paulo não ia conseguir manter durante muito tempo. E aí, quando o Fernando Diniz começou a abrir a caixa preta do São Paulo, com aquele palavreado, aquela conduta de beira de campo horrorosa, aquilo ali não se fala nem na várzea, que é um local raiz meu, que eu frequento ainda, e a gente não vê aquele tipo de coisa ali. E aí a gente está vendo que o grupo do São Paulo não está mais abraçando a causa do Diniz. E a gente está vendo que está tendo reclamação, tem gente que não quer dar entrevista para não expor tanto o treinador, e o Inter foi lá no meio da semana e atropelou. E o Grêmio já tinha passado por cima na Copa do Brasil. Então a gente está vendo que o São Paulo, se continuar com esses baixos e poucos altos, é capaz de nem Libertadores pegar. São 6, né? Acaba pegando, eu acho. Mas eu não vejo São Paulo disputa título. Não, eu não vejo São Paulo disputa título. É que tem uma questão assim, ó, que eu vejo, por que eu falo? É muito simples, cara. Pra mim, eu sempre falo, tu quer ser competitivo, tu tem que ganhar dos pequenos, tu tem que ganhar dos médios ali, às vezes empatar, mas mais ganhar. E os grandes tu joga de, às vezes perde, às vezes ganha, às vezes perde. De igual para igual. Se o Grêmio tivesse ganho todas do Sport, todas do Goiás, todas do Fortaleza, era líder do campeonato. A gente vai discutir na sequência sobre o que está todo mundo perguntando aqui, Fabrício. Fala se foi pênalti ou se não foi pênalti lá no Walter Kahneman. Mas antes, quero ouvir mais do DJ Xaropinho com mais música. Daqui a pouco tem Abel Braga, tem Renato Portaluppi, tem muito debate, tem muita repercussão do nosso clássico Grenal, em que o Inter saiu vitorioso hoje. 2 para o Internacional, segue o líder. 1 para a equipe do Grêmio. Vamos de som, Xaropinho? Vamos colocar a primeira música do Albano, pode ser? Opa! Aquela que tu pediu. Aí, Albano Gado, curte a Sofrência. Curte aí, Albano. O choro é livre, né? O choro é livre. Só que o Albano dá tempo na sofrência, viu? Eu é que sei. Mas vou convidar nossos dançarinos aqui, que a gente vai fazer mais umas aqui pra galera. Mandar um abraço pra galera de Canoas que tá aí online, mandando recado aí. Tudo de bom pra todo mundo. Você vai embora. Com vocês então, o Índio e a Laura. DJ Xaropinho nos acréscimos. Fica mais um pouco aqui. Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar. Curte aí, vai. Compartilha lá no Facebook, chama teus amigos, chama tuas amigas. Você que tá na net aí, chama todo mundo pra frente da TV. Bora lá! Alô, Guilherme! Eu vou te pegar daquele jeito. Alô, GSO! Rebola, vem, rebola. Eu vou te pegar daquele jeito. Gatinha, só você. Um abraço pra professora Simone lá de Canoas, que tá online lá. Um abraço. Gatinha, só você. Programa Nos Acréscimos. Vem me dar tesão devagar. Gatinha, só você. Um abraço pessoal da Associação Gaúcha de DJs. Tamo junto, tamo junto. Gatinha, só você. Tem meu coração. Vem me dar tesão devagar. A melhor dupla de dançarinos do estado, hein? Quer vir devagar, devagar. Você vai embora, minha vida chora, querendo te ver. Compartilha lá no Facebook, chama os amigos, chama as amigas. Esse é o programa Nos Acréscimos. Um abraço pra torcida
torcida colorada que tá feliz hoje. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se ama. Vem, é bola, vou te machucar daquele jeito. Alô, Ellen, Ellenzinha de Canoas, um abraço. Rebola, vem, rebola, que eu vou te pegar daquele E jeito. vem aí o Júlio Lemos de novo. Palmas aqui pro DJ Xaropinho e pros nossos obrigado. dançarinos. Valeu, bom demais, esse clima bacana, good vibes aqui na noite de domingo do nosso Nos Acréscimos ao vivo na sua RDC TV, porque o Rio Grande se conecta aqui. Obrigado pela sua audiência, siga compartilhando, comentando, interagindo à vontade conosco na nossa live, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da RDC TV Digital. Um abração pro Guilherme Oliveira, a Ellen que tá conosco, o Weber Celaro, a Simone Lazarotto, um beijo pra Keila Marques, minha amiga jornalista lá de Santa Maria, Colorada, faceira demais também, na audiência conosco neste domingão. Temos a fala de Renato, mas antes, precisamos esclarecer essa dúvida, senhor Fabrício Neves Correia, é hora de o senhor entrar em campo e trazer a sua análise. Tem aí a imagem, por favor, só do pênalti de Walter Kahneman, assinalado já nos minutos finais da partida pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Eu queria a imagem que antecede a cobrança, no caso, em que mostra o toque da bola no braço do Walter Kahneman. Meu caro Fabrício Neves Correia, pergunta que não quer calar, acertou o árbitro ou não? Lance nos acréscimos, como o nome do nosso programa. Lance difícil, mas o Luiz Flávio de Oliveira, ele tá bem colocado, ele tá de frente, como eu tô pra câmera aqui. E aí deu aquela confusão dentro da área. Quando o jogador de um time que está defendendo, ele abre o seu braço e ele faz esse movimento que ele está em defesa, que ele está tornando o braço rígido, firme, ele está correndo risco. E a bola bate no peito e bate na mão firme do Kahneman, no seu antebraço. Pênalti bem marcado. Não deveria o árbitro chamar o VAR para conferir, checar no vídeo? É o que eu disse. O Luiz Flávio é um cara muito experiente, é um árbitro que está aí praticamente 10 anos apitando os bons jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil. Ele, como FIFA, não tem tanto destaque na Sul-Americana, mas ele é um árbitro que apita os clássicos de São Paulo, os clássicos do Brasil. Ele apita muito lá na região Nordeste, quando tem as finais. Ele é muito convocado para esses jogos decisivos. E ele estava preparado para esse Grenal. Ele era um árbitro preparado, um árbitro neutro, que apita bons jogos, é um FIFA de São Paulo. E ele apitou com convicção. Ele teve a autonomia do lance. Tanto que ele nem foi até a cabine consultar. Acho que todo mundo já passou para ele a informação. Pode marcar, que é a marca penal. E só uma observação, tu falava mais cedo do físico, né, do Paulo César Oliveira, do Flávio, né, o irmão do Paulo, Luiz Flávio de Oliveira, e ele estava com desconforto muscular, né, chegou até a ser cogitada a saída dele antes do jogo. Ele já teve, se buscarem aí nas redes sociais, ele já teve jogos que ele foi substituído. Ele já teve problema de panturrilha, de posterior, de coxa. Então ele é um cara que, mesmo ele sendo tão bom fisicamente, a gente pode ver na constituição que ele é um cara frágil. Sim. Porque ele é muito magro. E aí correu esse risco, mas ele veio para o jogo, passou por ele a arbitragem do jogo, passou, porque foi um lance polêmico. Mas, no meu entender, eu estava comentando tanto com o Gado como com o Vink, a gente recebeu outras opiniões do centro do Brasil, ex-árbitros que comentaram que não foi, que o árbitro errou, só que eu disse principalmente para o Jairo Vink Júnior aqui. Isso aí foram comentários confortáveis, porque o Inter ganhou, o Inter mereceu, e aí fica muito fácil de comentar. Então, na minha opinião, o árbitro do Grenal 429, que foi o FIFA de São Paulo, Luiz Flávio de Oliveira, teve uma decisão polêmica, mas com acerto de colocar a bola na marca penal. E aí, Albano Gado? Na verdade, eu só discordo do Fabrício é o seguinte, eu acho que o Inter não mereceu a vitória. Eu acho que o resultado ideal para esse jogo seria um empate.
porque teve momentos de superioridade para os dois times. Tá? E como a gente comentou também, o É. Grêmio perdeu gols. Exatamente. O Diego Souza podia ter feito mais uns hoje, então o Ferreirinha abusou um pouquinho da individualidade, ok, mas acho que foi um belo Grenal. Tá? E com relação à questão da arbitragem, na minha opinião, onde está o erro do árbitro? Simples. Foi não ter consultado o VAR. Não consultar. O restante, ele estava perto, ele viu, ok, mas tu tira a responsabilidade em cima dele. Agora, o que eu não posso admitir, o que eu achei assim, o que me deixou triste, é que o meu presidente não possa reclamar publicamente e não possa fazer um barulho, né, com relação à arbitragem, porque ele foi perseguido pelo sindicato e pela CBF por causa de uma reclamação no jogo contra o São Paulo, que ele tinha razão. Isso é uma coisa que é triste no futebol, que eles não possam pegar e reclamar. O sindicato que tu fala é a Comissão Nacional de Arbitragem. Sim. Ah, tá. Isso. É que eu não sabia o termo correto. Sim. Mas eu acho triste isso pro futebol. Mas tá? tu sabe, Gado, que a repercussão foi nos bastidores muito boa. Porque o Rafael Trace demorou muito para voltar a apitar jogos menores de Série A. Ele tá apitando, mas ele tá apitando ali jogos de times não tão de ponta na tabela. Então, o barulho foi forte, a comissão de arbitragem comprou o barulho do Grêmio e o Rafael Trace voltou muito tempo depois e em jogos com importância bem menor dentro do campeonato. Mas alguém tirou as dores por ele, porque pro Romildo ser processado por isso, ou ser, entre aspas, ameaçado, mas tu né, sabe... alguém comprou as dores mas do cara. tu sabe, assim, Gado, eles até gostam de ir pra imprensa e falar que aconteceu e não aconteceu, mas é só pra mostrar que eles estão presentes. Eu acho que isso aí não aconteceu. Pode Porque colocar mais uma vez as imagens do Porque melhores momentos, tanto o por favor. Renato como o Romildo não são nem o técnico, nem o presidente de Reclamam focar com relação à arbitragem. Sim. Não são. Então o que aconteceu hoje é porque realmente eles se sentiram prejudicados. Pelo menos naquele momento. Talvez, vendo os lances, alguma coisa assim, um ou outro possa mudar de ideia. E outra questão importante também, eu acho que eu tenho que destacar, é que o Renato, ele é muito gremista, a gente sabe disso. E automaticamente ele quer ganhar por ser o técnico do Grêmio e por ser torcedor do Grêmio. E hoje na coletiva ele foi somente um torcedor. Então, assim, e o Romildo acabou relevando um pouquinho essas questões, falando, né, que são graves, vai conversar internamente, mas eu acho que a razão, em dois momentos, e pelo que eu entendi tem um terceiro momento, que é na hora da cobrança do pênalti de Edenilson, que parece que o jogador do Inter invade antes dele cobrar a área. São esses três momentos. Claro que esse do pênalti ele não vai chamar o VAR para isso, mas o do Ferreirinha e o do Kahneman deveria tinha pelo menos para tirar de si a responsabilidade e para não deixar, no momento que ele não chama, ele deixa, e a torcida do Grêmio, por mais que não tenha sido pênalti, tem razão em reclamar, tem razão em falar. Por quê? Porque ele deixou na reta. Se ele não tivesse já na reta, tivesse o VAR entrado em jogo, consultado e tivesse colocado público que o VAR também concordou, seria outra história. Essa já é uma outra questão, porque assim, a gente tem tanta interferência nos jogos do Brasileirão do VAR, em qualquer jogo, Gado, qualquer jogo, o VAR é geralmente o vilão, o astro principal do jogo. Não é que nem a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, que se decide muito no campo. Tem jogos na Inglaterra, então, que a gente sabe que os caras estão lá só para acompanhar o jogo. Sim. São, assim, meros espectadores da partida. Eles estão ali vendo nos monitores e tudo dentro do campo. E aqui no Brasil a gente não tem ainda essa cultura de se decidir muito dentro do campo, porque a gente tem árbitros aqui no Brasil que eles literalmente usam o VAR como o andador, a bengala, a muleta do jogo. E aí o Luiz Flávio hoje tomou a decisão, ele poderia ter consultado, mas eu acho que o VAR passou para ele informação direto. Vai lá e marca. E aí ele decidiu, não, vou marcar. Mas ele poderia ter feito lá pelo menos a
figuração de ter teatrinho. olhado. Tá aí a Claro. imagem na tela da RDC TV somente do lance polêmico, né? Quando a bola bateu no E braço o que do Walter confundiu, Kahneman. Júlio, na verdade, e eu posso citar nomes porque não tem problema nenhum, foi o comentário que o Simon fez na TV. Foi o Simon que deu munição para a torcida do Grêmio reclamar publicamente, e também talvez para a direção, Renato, dizendo que foi pênalti. Né? E um cara que nem quando era árbitro, né? Ele, eu acho que sabia o que era um pênalti, vai dizer como comentarista. Entendeu? Então ele que deu a munição para a torcida reclamar. Entendeu? Tá metralhando Carlos Mas Eugênio Simon, um dos claro, maiores árbitros sem da dúvida. história, o Fabrício Eu Neves não Corrêa. concordo. Eu não concordo. Tenho várias discordâncias, vários jogos que ele Eu também tenho que ele algumas fez. restrições sobre ser um dos grandes da história. Eu acho que ele foi bom, mas eu acho que teve gente bem mais competente. Quero ouvir o Jairão, que também é árbitro, né? Foi pênalti. E isso assim, ó, sem clubismo, né? A Sem opinião clubismo dele, nenhum, meu também. Sem clubismo. Foi pênalti escancarado. O jogador ele aumenta o corpo dele com o braço, a bola bate no braço, não bate primeiro na barriga, depois não bate no braço. Foi pênalti do Kahneman. Isso é uma justiça. Um dos jogadores mais desleais que tem no futebol gaúcho. Kahneman. Entregou o jogo hoje 2 vezes. Falhou no gol e falhou Que ali no mágoa, gol. hein? Isso tudo é pura mágoa. Eu amo o Guerreiro, ele sacaneia o Guerreiro. Não, mas foi pênalti. Se eu não vi que o Simon tinha falado que não foi, se ele falou isso, um dos caras que eu respeito muito a arbitragem é Carlos Eugênio Simon, o Simon errou. Tá certo o Albano dizendo que foi pênalti, tá certo o Fabrício dizendo que é pênalti. Não, eu não falei que foi pênalti porque eu não. Aquela questão assim, ó. Qual a tua opinião sobre o lance? Foi pênalti ou não foi pênalti? Na verdade, assim, ó, eu vou ser bem sincero, eu vi uns 3 lances, tá? Inicialmente eu achei que tinha sido pênalti, tá? Depois no segundo eu fiquei numa dúvida. Tu iria no VAR. Exatamente. Pela polêmica e pela dúvida. Sim. Imagina o Albano Então, no assim, VAR, a consagração, dizendo não foi pênalti. Não, cara, é que assim, eu sou obrigado, quando se faz uma crítica a um árbitro, quando se faz eu sou obrigado a entender que o cara que tá ali dentro do campo, que o cara que tá vendo o VAR, ele tem que saber muito melhor que o torcedor o que aconteceu. Ele não pode, eu não consigo entender que quando um VAR decide, tem 4, 5 pessoas, que os 5 vão querer roubar para um time, ou que os 5 vão estar mal intencionados. Eu não consigo acreditar nisso, porque se for assim, acaba o futebol, entendeu? O que eu acho é o seguinte, os caras estão lá dentro, marcou, ok, mas por causa da polêmica e por causa, no mínimo, da dúvida, ele deveria ter consultado Júlio, o VAR. a gente já vai fazer o intervalo? Não, pode falar. Não, eu queria assim, ó. Sem intervalo, direto. Eu queria dar um meia-noite exemplo hoje. para vocês É meia-noite hoje, então de bem. como foi e é polêmico o futebol aqui no Brasil. Na Série B a gente não tem VAR. Sexta-feira a gente teve um jogo eletrizante que foi Juventude e Figueirense. O primeiro gol do jogo foi o gol do Figueirense, a bola sai de campo. Vocês devem ter acompanhado isso. A bola sai de campo assim, ó, no mínimo 2 palmos. No mínimo. Uma vergonha. O assistente é Clériston Clay, do Sergipe, que já foi um árbitro FIFA, e ele está num momento muito mal colocado dentro do campo de jogo. E ele não vê que a bola sai, o cara cruza, gol do Figueirense. Se dá uma polêmica, todo mundo viu que a bola saiu, mas não temos o VAR. É complicado. E o árbitro também estava correndo, não viu, ele valida o gol. Mas é aquela coisa, ele está presente em todos os momentos. Sim. O Juventude vai lá e vira o jogo. Então é aquela coisa, o árbitro, quando tem um problema no jogo, de ser um erro assim, capital literalmente, ele tem que contar muito com a sorte. E o Pablo Ramon, do Rio Grande do Norte, o árbitro desse jogo, contou com a sorte. E o Juventude foi lá e reverteu o resultado. Mas a gente sabe que isso pode acontecer em muitas situações. Só que, é como eu digo, a Série A e a Série B, a diferença é a letra. Sim. Porque são jogos de bom nível, tem times muito qualificados que querem chegar no próximo ano na primeira divisão. E por que a gente tem VAR na A e não temos VAR na B? Isso é uma coisa que a CBF tem que pensar muito seriamente para as próximas competições nacionais. Fiz uma brincadeira ali com o Kahneman, eu queria ressaltar um negócio. Que jogo leal, os 2 times leais. Não teve um lance desleal em nenhum momento nesse jogo. Não teve agressão, não teve dedo na cara. Não teve dedo Não, na é que nem cara. assim, ó, acho que o Jairo, para variar, o Jairo brinca muito, o Jairo Vinck Júnior.
O Kahneman, ele é um cara duro. Ele não é desleal. Não, brincadeira, É né? uma grande diferença. Baita de um zagueiro. E a gente já teve zagueiros aqui na dupla Grenal que eram muito desleais. Nossa, eu apitei jogo de bandidos aqui. Quem foi o top one de Fabrício Neves Correia? Do Grêmio. Cara, do Grêmio. Eu tô tendencioso, sabe? Sim. Cara, o Marinho era muito bandido. O zagueiro Marinho. Campeão da Copa do Brasil. Mas grande jogador. E um outro cara que era o bom bandido aqui era o Bolívar. Bom bandido. Bom bandido. É que ele ganhou a América, ele ficou Que nem bom o Marinho, bandido. era bom bandido também. Mas eles assim, ó. Bandido bom é o bandido Na campeão da América. forma, O Dinho não era bandido. na forma de... Mas eu não apitei ele por isso. Ah, tá. Eu sou um cara justo, só de quem eu apitei. A gente sabia que eram uns caras assim, ó, que eles intimidavam qualquer atacante. Aqui não tem como chegar porque a área é minha, não faz graça aqui, não vai ter graça. Mas quem é que não ia ter medo daquele cara desse tamanho, com um cara, jogava com a cara feia, não tinha como não ter medo, né? E o Bolívar, né, jogava aquele cabelinho dele, cacheado, mas... Cabelo quiosque, como diria o Áureo, né? Bolívar, Fabian, Guedes, que é o nome do Bolívar, O Domingos chegava também era, né? junto, Não sei se Bolívar. tu fez, não sei se tu fez. Fiz, O fiz. Domingos? General. Ele também era um cara que o cara tinha um medo assim O de chegar. Pereirão também intimidava Pereirão, bem, exato. que era a zaga desse time aí. Exatamente. Você está com a gente na RDC TV, em seguida vamos ouvir o Renato Portaluppi falando da sua crítica contundente sobre a arbitragem, especialmente, mas dizer, Albano, que a torcida do Alaor Veríssimo está forte aqui nas redes sociais. A família? Todo mundo cobrando aqui tua dívida. É? O Alan Silva pediu até música, Xarope, pediu mais uma. Pediu toca pro Albano Gado, Alô Ambev, do Zé Neto Cristiano. Olha aí, rapaz. Olha só, hein? Dobra a produção aí, hein? Melhor, hein? Aí, Albano, é pra ti. Manda dobrar a produção, porque o Albano Gato tá devendo uma caixa de cerveja para o Alaor Veríssimo. Eu acho que tem que pedir Me ajuda do convida. VAR. O VAR tem que olhar bem de novo o programa. E aí pra ver se não tem treta nisso aí, hein? É só uma caixinha, vai, meu. Investe aí, abre essa mão, né? Wesley Lima tá dizendo que segue o choro, aproveita e segue o Inter. A Rosângela Abreu diz que é o Inter sem choro. O José Flávio dizendo que falta humildade para o Renato reconhecer o trabalho dos outros. Quando ele ganha, ele é o melhor do Brasil. Quando perde, desqualifica todos, colocando a culpa na arbitragem. É o Flávio de Chapecó. Alô, Santa Catarina, mais uma vez. Um forte abraço. O Darley Pieve dizendo, foi lindo, cara. Simples assim. Eu vou tatuar essa frase, eu falei no canal. Se ganhar a Libertadores, o Brasileirão, o Libertadores, que é fácil, se ganhar, eu vou tatuar. fácil. É fácil. Vou tatuar, foi lindo, cara. Embaixo do Fernandão aqui, ó. Boa, vou te cobrar, hein? Quero Vou ver. fazer? Ó, tu sabe que, né? O Fabiano Júnior Pereira perguntando, e o lance no Ferreirinha, Fabrício? Cadê o VAR? Como é que é o nome do amigo? É o Fabiano Pereira. Pereira, como eu falei aqui no começo do programa, o Ferreirinha é um grande jogador. Ele está pronto para assumir o posto dele no Grêmio. Só que o Ferreirinha é aquele cara que está dramatizando muito os toques que ele recebe, as jogadas de corpo. E o lance que a gente tem dentro da área do Internacional é um choque normal. Não tem falta, não tem empurrão, ele cai dentro da área. Então, eu sempre falei muito para jogadores técnicos, como é o caso do Ferreirinha, e é o caso também do Vidal do Inter. Tenham a ambição do gol e não da queda. Vai pro gol. Tu não vai pegar boa fama se tu cair todas. Tu vai ganhar boa fama se tu fizer o gol. Tenta isso. Eu te pergunto uma coisa assim, ó, mas tu não acha que ele... Cara, ele é Franzino. magrinho, cara. Ele é magrinho, ele tem a tendência a essa queda, porque geralmente os zagueiros são grandes, né, cara? Então, como é que vai dizer assim que... Como é que o cara melhora isso? Porque Mas assim, ó, eu tenho um lance bem presente aqui do Ferreira. O gol que o Diego Souza faz aqui contra o São Paulo, que é o gol da classificação, cara, ele toma uma rachada do Reinaldo dentro da área e ele vê que ele vai vencer a jogada. E ele passa, cruza, dá aquela situação lá e o Diego bota pra dentro. Então, Gado, essa situação. O Ferreira é um cara que tem qualidade, tem drible, tem principalmente velocidade, então vai pro gol. Pensa nisso.
A derrota do Grêmio na ótica de Renato Portaluppi, pistola com a arbitragem, foi contundente, soltou o verbo. Fala, Renato Portaluppi. Então, eu quero que essa entrevista vá para todo o Brasil ver e vocês mostrem os lances do jogo. Porque inadmissível. A gente recebe críticas durante o campeonato que o Grêmio não quer nada com o Campeonato Brasileiro. O Grêmio disputa sempre 3 competições. O Grêmio saiu de uma, continuou disputando o Brasileiro, continuou correndo atrás e hoje com uma vitória aqui colocaria não só o Grêmio, mas outras equipes do futebol brasileiro na disputa pelo título. Mas pelo jeito tem gente que não quer que o Grêmio chegue ou outro grande clube chegue. Então hoje o que a gente viu aqui sinceramente é inadmissível. A minha bronca com a arbitragem é só uma. Por que o árbitro não vai ver o lance no VAR? Essa é a minha única bronca. Há uma semana atrás eu estive na CBF junto com o presidente no sorteio da Copa do Brasil e eu conversei pessoalmente junto com o presidente, com o Gaciba, justamente sobre isso. Eu falei, não é só jogo do Grêmio, todos os jogos o árbitro é autoridade, ele precisa ir no VAR, ver e tomar a decisão dele. O que não pode mais acontecer no Brasil é essa vergonha do cara do VAR decidir o que é pênalti e o que não é pênalti. Porque a opinião do árbitro do jogo pode ser diferente da dele. Mas o VAR decide. Foi pênalti? Não foi pênalti. Então eu pergunto para você, já que em algumas vezes o clube foi criticado, eu fui criticado, o presidente foi criticado, o Grêmio foi criticado, por não querer nada com o Campeonato Brasileiro. Isso nunca houve. O Grêmio sempre quis ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem que continuar disputando o Campeonato Brasileiro? Se o presidente me autorizar, vai jogar transição. Porque essa vergonha aqui a gente não precisa passar, né? Vamos botar a transição para jogar. Não quer que o Grêmio seja campeão? É carta marcada? É o Internacional que tem que ser campeão brasileiro? Ninguém está tirando os méritos do Internacional. Mas todo mundo viu o que aconteceu hoje aqui. Então é um discurso que a gente vem dando, não só eu, como os outros treinadores, que enquanto não definirem, autorizarem o seu Gaciba, do árbitro do jogo ir lá no VAR decidir se é ou não é pênalti, parar com essa palhaçada do cara do VAR decidir o que é e o que não é, o nosso futebol vai continuar pobre. O nosso futebol vai continuar tendo esses resultados de partidas, que alguns vão ser beneficiados e os outros vão ficar para trás. Então, se eles queriam avacalhar o Campeonato Brasileiro, conseguiram avacalhar o Campeonato Brasileiro. Se o presidente me autorizar, é a transição que vai jogar o resto do Campeonato Brasileiro. E aí a gente se prepara para a final da Copa do Brasil. Porque para passar essa vergonha aqui, para passar essa palhaçada aqui que a gente viu hoje de novo, então é melhor botar a transição. Bota a transição, dane-se se alguns clubes vão ser beneficiados, outros vão ficar para trás. A gente quer ganhar. Mas eles não querem, eles não deixam. Então, todos vocês que viviam criticando que o Grêmio não queria nada com o Campeonato Brasileiro, talvez, se o presidente me autorizar a partir de quinta-feira, aí vocês podem ter esse discurso, que o Grêmio não quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhar a gente quer, mas eles não querem, eles não deixam. E aí fica difícil, né? Porque a gente trabalha a semana toda para vir aqui e ver isso aí. Então, seu Gaciba, mais um recadinho para você. Você pega e não deixa os árbitros do jogo irem assistir o VAR. Fala o seguinte, tira o árbitro do jogo e deixa o VAR apitando o jogo. Para que o árbitro do jogo? Se nas decisões pesadas, no caso é pênalti ou não é, eles não vão lá assistir o VAR. Então o cara do VAR decide. E eu gostaria de saber o nome, inclusive, do cara do VAR de hoje. Aí eu vou mostrar os 2 lances para ele. O do Ferreirinha, já que ele falou que não foi, e o Luiz Flávio não foi ver no VAR. E o pênalti no Kahneman, que ele decidiu que foi, e o Luiz Flávio não foi ver no VAR. Então vocês mostram esses 2 lances, e vocês que estão aí, os comentaristas, falem se foi pênalti ou não foi pênalti. E aí, mais uma vez eu falo para vocês, o Grêmio tem que continuar disputando o Campeonato Brasileiro, ou se preparar somente para a Copa do Brasil? É só o presidente me dar ok. E aí a gente vai dar razão para vocês. O Grêmio não quer nada do Campeonato Brasileiro. Para ver isso aí, é melhor ficar treinando. Vergonha, palhaçada, vou colocar transição. Querem que o Inter ganhe o Campeonato Brasileiro. Vocês. Cartas marcadas para o Inter ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse cara é um comédia, cara. Esse cara é um comédia. O Grêmio poderia ser líder do Campeonato Brasileiro hoje, se ele não tivesse empatado 15 partidas. Ele só precisava ganhar 5 dessas 15. E a culpa é do Internacional. Para de cortina de fumaça, explica por que tu não ganhou 5 de 15 que tu empatou. Se tivesse ganho 5 de 15, estava 4 pontos na frente do Internacional. Te faltou competência para disputar o Campeonato Brasileiro, senhor Renato Portaluppi. Agora engole e acabou para ti o Campeonato Brasileiro. E aí, Albano?
Cara, eu achei contraditório o que ele falou ali, porque primeiro ele diz critica que o VAR está decidindo. E aí depois ele diz que o árbitro decidiu sozinho. Eu não consegui entender o Renato nessa questão. Porque se não foi consultado o VAR, por que ele reclamou que o VAR estava decidindo os jogos? Eu não consegui entender. E outra coisa, se o VAR não pode, né, dar a sua opinião ali pro árbitro, para que VAR? Aí volta-se ao esquema antigo, onde era a mesma coisa. Juiz ladrão, o juiz roubou, juiz isso, juiz aquilo, entendeu? Só que me parece que os caras, quando são beneficiados pelo VAR, os caras ficam quietos. Quando é o contrário, os caras reclamam. Então não tem, cara, eu não consigo entender essa reação do Renato. Como eu falei, eu acho que o Renato ele tem que ser treinador e não torcedor nessa hora. A entrevista coletiva a gente quer ouvir o treinador Renato Portaluppi e não o torcedor, porque ele agiu como torcedor. E mais uma vez ele criou um fato novo para encobrir que o Grêmio teve falhas, que o primeiro gol do Internacional foi uma falha da zaga do Grêmio, que o segundo gol do Internacional também foi uma falha da zaga do Grêmio, que o Renato substituiu somente aos 25 minutos do segundo tempo, quando ele já não estava bem no jogo, já era para ter trocado no intervalo, botado o Ferreira e colocado o Maicon, mesmo que ele não aguentasse o tempo inteiro, trocava de novo, mas o Maicon em campo é outro time, a gente sabe disso. Então, são isso e N coisas que o Renato poderia ter feito diferente, pode fazer diferente e não faz. Aí ele cria um fato novo para que a torcida compre a briga por ele e esqueça que o real culpado da gente estar nessa questão toda aí é ele, entendeu? É ele. Então, eu volto a falar, vou manter a minha opinião, eu não quero que ele saia do Grêmio. O Renato foi um técnico feito para ser técnico do Grêmio. Se ele sair do Grêmio hoje, ele vai para qualquer time do Brasil e não fica 3 meses. Primeiro, porque ele não vai ter a torcida para apoiar do jeito que ele tem aqui. Segundo, que a imprensa vai bater nele, é um técnico que ele é odiado fora do estado. E também ele não vai ter um diretor para comprar a briga para ele nos erros dele. Não vai poder fazer o que ele quer, entendeu? Então, aqui no Grêmio ele está em casa. Então eu acho que o Grêmio tem que ficar com o Renato, só que tem que botar um freio nele. Tem que ter um bom diretor de futebol que tenha uma imposição no vestiário, que saiba indicar bons jogadores e não os bruxinhos do Renato. E dessa forma a gente pode ir para esse ano 2021 para os próximos campeonatos. Para fechar o assunto de Renato, Fabrício Neves Corrêa, essa declaração chega como uma bomba lá no Gaciba, na Comissão Nacional de Arbitragem? Porque ela foi chancelada pelo presidente depois. Eu acho que não. Eu acho que é aquela coisa. Os treinadores do Brasil, infelizmente, quando perdem esses grandes jogos, o foco de derrota sempre é a arbitragem. Um grande exemplo agora de um cara que de repente está começando a cansar a lata dele de tanto fazer isso é o Mano Menezes. Sim. Mano Menezes é um cara que chega a ser covarde às vezes, de tanto que fala da arbitragem. E é aquela coisa, ele está fiscalizando. Deu aquele grande rolo lá no jogo Flamengo e Bahia e ele não se pronunciou ainda. E ele vai ser chamado para depor. Então, saiu, não sei porquê, se foi critério técnico, se foi o grande problema que ele teve naquele jogo. E o Renato, eu acho que perdeu um pouco a cabeça, porque o Grêmio estava ganhando o jogo, e aí, como o Gado mesmo disse, depois teve um vacilo ali no gol do Abel. E aí, logo depois, quando o árbitro reserva levanta aquela placa nos acréscimos, acabou o jogo, não tem mais jogo em lugar nenhum do mundo. Não tem mais que jogar. Aí faz qualquer coisa. Depende muito também do comando da arbitragem. Mas foi um lance decisivo. E mais uma vez eu vou chancelar aqui. Pênalti bem marcado. Só que aí o Grêmio não esperava ter essa derrota, porque era aquela coisa. O Grêmio estava defendendo uma invencibilidade de muitos jogos. E o Inter queria de qualquer jeito ganhar essa partida. E o Inter foi o vencedor nesse domingo. Falamos de Renato, na sequência vamos ouvir Abel Braga. Lá vem o Abelão, quero ouvir o Jário que está com o seu coração aqui hoje muito mais acelerado que o normal. Mas antes, vamos acelerar as picapes com o DJ Xaropinho ao vivo aqui no Nos Acréscimos. Vamos lá!
Música de Léo Santana e Luísa Souza. Século 21. Essa noite é certo, dá problema. Deu problema pro Grêmio, né? Vai beber, sentar, chapa, sem não adianta o Renato chorar, não. Já era. Chegou na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada. Gosta de cara e manda um abraço pro pessoal. Todo que tá assistindo aí. Tá tudo certo, não tem briga. Não tá maluco. Vem com a gente. Tá maluco. Século 21. Tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha. Tá maluquinha, tá maluquinha. Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha. Rala, roça, joga, senta, rala. Um abraço pra Luíse. DJ Xarapinho nos acréscimos. Noite é certo, dá problema. Fudeu. Vai beber, sentar, chapa sem pena. Fudeu. Chegou na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada. Gosta de caras e também gosta de mina. Fica ligadinho aí com a gente, vem com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta, vem aí o Júlio Lemos. Boa, bom demais, DJ Xaropinho ao vivo, aqui no Nos Acréscimos, sonzeira do seu domingo com a gente, aqui na RDC TV. Quem tá maluquinha é a torcida colorada, maluca no bom sentido, feliz, alegre demais, graças a esse cara que eu respeito muito, que fala agora na tela da RDC TV, senhor Abel Braga. Fala, Abelão. Não, vai potencializar. Mas ela tem que potencializar somente mental. Porque não se tem mais Grenal agora. Quer dizer, esse peso saiu. Porque tudo que se vinha construindo, volta e meia se escutava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Pô, daqui a pouco é o Grenal, daqui a pouco é o Grenal. E depois de uma vitória fantástica daquela contra São Paulo, vem uma vitória sofrida, como tudo no Inter tem que ser. Então, isso foi uma mentalmente muito bom, mas não fará de forma alguma. Eu creio que estaremos mais leve, porque é menos um tipo de preocupação, um tipo de preocupação que desgasta e que internamente ela cobra nós mesmos, né? Eu não participei de nenhum desses 11 Grenais, mas eu queria tentar conseguir essa vitória para o Inter. Eu queria tentar conseguir isso para o torcedor. E a própria direção, que também não estava aqui nos... Então, e também para a direção que saiu, que eles conviveram com esses 11. Então, isso é um aglomerado de situações que se tornaram positivas. Mas se a gente não for lá dentro e botar para dentro, não guardar, isso complica tudo. Então não vai valer a pena. Você tem que entender que a dificuldade é muito grande. Mas sempre a gente vai frisando. Caramba, se não correr bem com o Bragantino, aí valeu a pena ganhar o Grenal? Porque todo mundo agora vai botar como favorito. Mas nós não vamos nos considerar. Porque é um time muitíssimo bem armado pelo Barbieri, um time que os jogadores estão em um destaque muito grande no momento e que estão atravessando também um momento muito positivo. Tá aí, Abel Braga, campeão da Libertadores, campeão do mundo e que pode ser tetracampeão brasileiro com o Internacional. E a gente comentava aqui nos bastidores, né, Jairo Vinck, que seria a maior injustiça, uma das maiores injustiças do futebol, se de fato for consumada a saída de Abel Braga para a chegada do técnico espanhol, o Ramírez, Miguel Ángel Ramírez. O Ramírez que eu até, quando falava em lives, eu pedia a Miguel Ángel Ramírez, que eu tinha curiosidade no trabalho dele. Eu acho que é um belo treinador, está começando e tudo. Mas, cara, se o Abel ganha esse brasileiro, é complicado demitir o Abel, né? É no mínimo insano demitir o Abel nesse momento, porque, pô, vai demitir o cara campeão brasileiro e não é o campeonato,
que ele está fazendo no campeonato. 8 vitórias seguidas e vai ter mais. Vai ganhar do Bragantino, a tendência é ganhar do Bragantino. A tendência é que dispute o título até o final, acabe conquistando o título, talvez. Mas é injusto demitir o Abel Braga. Acho que já demitiram tanto brasileiro. Por que não dizer pro espanhol, amigo, segura mais um tempo, desculpa aí, vou te dar uma grana aí, beijo, me liga. Ou o Abel, que poderia fazer, que eu também respeitaria muito, ganha o brasileiro, se ganhar o brasileiro, pega uma réplica da taça, tô fora, tô aposentado, muito obrigado. E vira estátua. E vira estátua, vira busto, vira o que for. Mas é complicado tu demitir o campeão. É o tipo de coisa que a direção nova do Internacional nunca imaginou na vida que ia ter que pensar. Eles pensavam que o Abel era só para tapar o furo. Tapar o furo, sabe? Vamos para Libertadores, de Pensaram repente. que era o Zé, como é que aquele contratado? Zé Ricardo. Zé Ricardo. Foi subestimado o Abel. É que não é subestimado, Jair. É que aí eu faço a minha culpa como imprensa, né? Vocês também, que tem alguns treinadores consagrados que nós temos o hábito de querer aposentar mais rápido, né? Tá ultrapassado, tá obsoleto. Eu fico com bronca, por exemplo, quando fazem críticas contundentes a Vanderlei Luxemburgo. Tem os seus problemas, óbvio que tem, mas o cara ganhou 5 campeonatos brasileiros. Não é pouco, né? Treinou Real Madrid, treinou Seleção Brasileira. E ganhou do Atlético Mineiro. E isso serve para o futebol, isso serve para a profissão nossa do jornalismo, isso serve para a arbitragem. A gente tem a mania, muitas vezes, de querer criticar uma pessoa pela sua idade, pela sua experiência, né? Tem que ter respeito ao currículo de alguém como Abel Braga. Mas tu sabe, Júlio, eu estava essa semana mesmo conversando com vários amigos, tanto do lado azul como do lado vermelho, e na própria live que eu participei com o Jairo, cara, eu acho que ia ser assim, ó, ia ser um momento único do Abel, caso ele seja campeão brasileiro, ele ganhar e, olha, cumprir a minha missão para o futebol brasileiro. Estou me aposentando, vou cuidar da minha família, porque ele teve aquele grande problema, aquela grande perda. E muito obrigado ao futebol internacional que me deu a última oportunidade. Eu estou parando, porque eu não preciso mais dessa tensão, dessa loucura de concentração, de viagem. E deu. Mas, Fabrício, para alguns o futebol não é só é terapia. Ele passou por aquela tragédia. Sim. E o futebol, para ele, é a deu terapia gás dele. para ele. Exatamente. Sim. Ver aquele Maracanã inteiro falando o nome dele. Cara, foi sensacional aquilo ali. Sensacional. Sabe? Aquilo ali é uma coisa que levanta a pessoa. Agora, eu discordo de ti, Júlio, com relação à questão de não criticar o Abel, porque, vamos combinar, os últimos trabalhos do Abel em todos os clubes isso que eu tô falando, foram Gabi. muito ruins. Né? Foi ruim no Fluminense, foi ruim no Flamengo, né? Foi ruim em Flamengo todos eu os não times. concordo. Eu acho que ele saiu cedo do Flamengo. O Flamengo ele saiu cedo. Foi o que ele falou até na entrevista hoje, Albano, que ele ganhou o Carioca com o Flamengo, ganhou não sei o quê, tinha 50% da final da Copa do Brasil, ganhou do Corinthians, mas teve porém, chegou 4 baita jogadores no Flamengo depois que ele saiu, junto com o Jesus. Sabe? Como ele falou, é 40% do time. Não estou defendendo o Abel. Se me perguntassem antes, até falei na minha live ontem, se perguntassem antes, quer o Abel? Não. Quando caiu, que o Cudê caiu, né, se jogou fora da barca, pulou da barca, que falaram fulano, Beltrano, eu falei, cara, eu quero Abel Braga. Por quê? Primeiro, o Abel Braga, ele conhece, ele sabe onde está a chave da gaveta do escritório do presidente do Beira-Rio. Com quem está a chave, ele conhece tudo. Não é o tipo de cara que tu vai chegar no Beira-Rio e vai dizer assim, esse aqui é o roupeiro, aquela porta ali dá no gramado, esse título nós ganhamos. Não, ele está nas fotos de tudo. Então ele chega com o ambiente dele e eu converso com gente do elenco, eu converso com gente da comissão e dizem que mudou absurdamente o ambiente do Beira-Rio com ele. Que ele ganhou os caras. E o Abel, o Grêmio fez um gol hoje. O Abel tem 7 vitórias, meteu 5 no São Paulo no meio da semana. O Grêmio fez um gol, Albano. As redes sociais começaram, esse velho louco, ultrapassado. Eu não vi isso de ninguém. Não, mas tem nas redes sociais, ultrapassado, os grupos dele também. Os grupos, sabe? Mas o torcedor é passional, né? O Abel é o grande vencedor desse Campeonato Brasileiro. Se for campeão ou não, Ou não, é o grande vencedor do Mas é Campeonato aquilo que eu disse Brasileiro. lá no começo, é que Renato e Abel, eles não são só grandes treinadores, eles são ídolos dos seus clubes. Entidades de cada lado. Perfeito, perfeito. Eu peguei uma frase, se me permite ler, que o Rizek eu acho que traduziu bem uma coisa no coisa. Isso ninguém mais tira do Inter de Abel, a história mais incrível deste campeonato. E lembrando, quando ele chegou, ele pegou Covid, ficou o Leomir de interino, o Inter teve uma sequência péssima. Chegaram a cogitar já uma demissão antecipada do Abel.
Aí teve o ressurgimento do Inter do Abel foi contra o Boca. Sim. Apesar da eliminação, o grande jogo que fez lá na Bombonera, né? E se não tivesse, talvez, sido eliminado, não estaria como está hoje no Brasileiro. Exatamente. Sabe? Concordo, assim, Mário quebra bem. Eu acho que a grande questão que o clube tem que priorizar algum campeonato mesmo. Acaba se priorizando a Copa do Brasil porque é um campeonato milionário para o clube. Né? Mas o glamour de ser campeão brasileiro, cara, isso tem que acontecer em algum momento. O Grêmio já está com superávit. Em algum momento os caras vão dizer, não, eu vou botar o misto na Copa do Brasil, tá? E vou jogar o Campeonato Brasileiro às ganhas. O torcedor quer ganhar até bolita, né, Albano? O torcedor quer ganhar até bolita. E tinha que ter sido esse ano. Mas aí que tá, cara, mas daí o torcedor vai entender que o Grêmio quer ser campeão brasileiro. Aí não fica essas cornetas, não quer ser campeão, não quer ser campeão. E tu sabe, Júlio, isso que tu fala, assim, tu que é um jornalista de formação como o Jairo Vinck Júnior, e eu que estou no meio há bastante tempo, cara, eu acho que a imprensa fala muito sobre isso, mas fala com argumentos, com entendimento. O grande problema hoje em dia são as redes sociais, foi que nem o Jairo falou, foi que nem o Gado falou. Cara, daqui a pouco vira uma repercussão isso aí, e a própria imprensa se sente conduzida a levar isso em frente, o que é um grande erro. Mas é que a gente viu um problema. Jorge Jesus veio... Essa tal liberdade de expressão do Brasil. Mas é o seguinte, se criou também um conceito, não, temos que trazer técnicos estrangeiros. Não é porque o Jorge Jesus é um baita treinador e deu muito certo, que a gente vai encher de portugueses, como fizeram no Santos, no Cruzeiro, lá do próprio América Mineiro teve um português há um tempo atrás. O Palmeiras tá funcionando agora, né? O Abel do Palmeiras. Mas isso que eu ia comentar com vocês. Tu viu ontem o jogo Vasco e Atlético Mineiro, o Luxemburgo dizendo horrores pro Sampaoli. Gringo disso, gringo daquilo, aqui é Brasil, sabe? O Luxemburgo tem um calmo. O Luxemburgo é um cara que ele é indignado com esse endeusamento dos treinadores que vêm de fora. E ontem ele aproveitou para sentar a pua no argentino. O Luxemburgo vai ajudar o Inter a ser campeão, né? Alguém tem dúvida que o Vasco vai jogar, ganha com o Inter na véspera do jogo contra o Flamengo? Mas eu te confesso que o Inter e o Grêmio costumam tropeçar justamente contra times que estão em maus momentos. A história recente, o Inter ganhou do Goiás, do Fortaleza. Com muito sacrifício, né? Mas ganhou. O Goiás foi um parto na regra. Mas aí que tá, é o que eu digo. Tem que ganhar. Tem que ganhar, Esses tem que ganhar. É admissível. O Renato vem dar um monte de explicação porque empatou com o Fortaleza, não sei o quê. Não tem explicação. Se jogar com transição, tem que ganhar do Fortaleza. Não adianta. Entendeu? Jogar com um misto tem que ganhar. E os caras parecem que jogam como se estivessem num treino, cara. Como se fosse uma coisa assim, sabe? Esse cara ganhou, esse cara ganhou. Não pode ser assim. E dá pra dizer que o Inter também tá com a sorte de campeão, porque o que aconteceu ontem, né? Hoje. Não, ontem, os outros resultados. O São Paulo empatar com o Coritiba, com gol de quem? Martin Sarrafiori. 6-1 pro Inter, terminou o jogo de São Paulo. Mas tu quer ver uma coisa? A gente faz essa coisa de bater em época de vacina. O Abel tomou uma vacina ali hoje, ele falou... o Bragantino, o Abel, tem obrigação de ganhar do Bragantino. Não é o Bragantino tá bem, é no Beira-Rio. É obrigado a ganhar do Bragantino. Que tem o maior 10 do futebol brasileiro, que é o Claudinho. De altura? Não. Joga muito de bola. Joga muito de bola. Que vem. O Grêmio fechou? Não, ele é muito tu não bom concorda, jogador. mano? Tem obrigação de vencer o Bragantino? De bola. Eu concordo, eu só não concordo com uma coisa que tu falou. Eu acho que o grande responsável por essa estabilidade dos clubes e essa diferença que teve esse ano chama-se Covid. A falta de torcida dentro do campo fez com que tu pudesse chegar lá dentro do Maracanã e ganhar do Flamengo. Viesse aqui na Arena e ganhasse do Grêmio. E muitos técnicos não foram demitidos por causa disso. Exatamente. Então, tipo assim, isso foi o diferencial. O fator local se foi esse ano. Exatamente. Esse foi o grande diferencial para a estabilidade dos times, porque quando tu tem torcida, tu ganha dentro de casa e fora tu vê o que dá. Exatamente. Entendeu? E aí tu já sabe. Então se provou que se os times jogarem de igual para igual dentro e fora, pode ter um outro resultado. Só que os clubes geralmente se apequenam fora. Eu tô fora. Não tô no meu habitat. Sabe? Vamos dar uma banda em Portugal, pode ser? Partiu. Rodrigo Flores, nosso correspondente internacional colorado faceiro, diretamente de Porto, em Portugal. Deixa eu dar bem doido, cara. Não posso ouvir hoje, Rodrigo. Fala, Rodrigão, boa noite. Alô, amigos do programa Nos Acréscimos. Aqui Rodrigo Colorado 79. Tô na área, se derrubar é pênalti.
E foi um grande clássico, um grande Grenal, com uma vitória maiúscula do Inter. Sim, maiúscula. O Internacional, 70% do jogo, teve o domínio do clássico. Saiu perdendo, num belo gol até do Grêmio de contra-ataque, mas o Inter soube buscar o resultado. Mérito e estrela dos Abéis. Por falar em Abel, foi a primeira vez que o maior treinador da história do Inter, Abel Braga, se encontrou com o maior treinador da história do Grêmio, Renato Portaluppi. E olha, a vitória foi do Abelão. Ticatá, ticatá, ticatá. O Internacional, com esse resultado, a gente fica tão eufórico que até se esquece do principal. O principal não foi ganhar o Grenal. O principal é que o Inter caminha a passos largos para a conquista do Campeonato Brasileiro 2020. Um campeonato que há 41 anos a gente não conquistava. O Inter agora passou a ser o grande favorito. Na minha opinião, colocamos 3 dedinhos na taça. Agora é seguir o campeonato. Cada jogo que falta é um Grenal. Cada jogo que falta é um Inter e São Paulo. É decisão final de Copa do Mundo para que esse grupo, liderado pelo Abel, Patrick e Edenilson e toda a gurizada, consigam nos dar essa alegria. Um grande abraço a todos, uma grande semana. Rodrigo Flores, aqui do Porto, de Portugal. Valeu, Rodrigão. Grande abraço pro Rodrigo Flores, nosso parceirão. Um abraço também pro Barbosa Júnior, que teve conosco semana passada. Ô, Barbosinha. Deixa eu só falar uma coisa do Rodrigo, tá? Barbosa Júnior. O Rodrigo sempre é brilhante nos seus comentários, mas eu preciso fazer duas intervenções. A primeira é o seguinte: o Inter não foi superior na grande maioria do jogo. Tanto que, eu não sei os percentuais, mas o primeiro tempo onde o Inter foi melhor, concordo, a posse de bola, que o Renato disse que não vale pra nada, né? A posse de bola foi muito maior do Grêmio. Então, quer dizer, já não me mostra que o Inter foi infinitamente superior, tá? Então, outra questão importante também, né, que eu vou ter que dar uma corneteadinha, o Rodrigo falou que foi a primeira encontro entre Abel e Renato como técnico do Inter e do Grêmio, porque encontros entre Abel e Renato com os outros times, o Renato tem ampla maioria. O Barbosinha, fica a corneta aí pro Rodrigo Flores, né? Tem uma mágoa aí do Rodrigo, né? O Rodrigo é capaz, amigão. É um dos colorados mais conscientes que eu conheço, é o Rodrigo. Grande presença. O Barbosinha tá dizendo: abraço aos amigos Albano, Jairo e ao monstro Fabrício Neves, o único que peitou o D'Alessandro em um Grenal. Ô, louco. Sempre lembra. Eu já te disse daquele Grenal, né? Que tu não precisava daquilo. E em 3 linhas, Jairo Vinck, tem alguma coisa, a ausência de D'Alessandro no Grenal e a vitória do Inter depois de tanto tempo, tem alguma influência ou não? É significativo porque... Muito obrigado, Alessandro, por tudo que tu fez, mas já deu, acabou. É um peso a menos no Internacional, essa obrigação de D'Alessandro estar no banco, essa obrigação de D'Alessandro estar escalado. Muito obrigado por tudo que tu fez pelo Inter, teu tempo passou e agora seguimos a vida. Boa sorte Nacional do Uruguai. O tempo passou e eu sofri calado. Eu sofri calado, agora é o Inter e esquece o resto. Vamos com os destaques da nossa produção, nosso quadro novo no programa. Quero conversar com o nosso produtor, William Góes, com os destaques além da dupla Grenal, diretamente da produção da RDC TV. Fala, Góes, boa noite. Muito boa noite, Júlio Lemos, Jairo Vinck, Albano Gado, professor Fabrício Neves Correia, DJ Xaropinho, aí também com todo esse pessoal no estúdio. Muito boa noite aos nossos amigos que estão ligados na RDC TV. A gente começa os destaques de hoje com uma triste notícia, né? Com uma tragédia que aconteceu aí com o pessoal do Palmas, né? Que estava indo aí para um jogo contra o Vila Nova Goianiense e acabou caindo o avião, infelizmente, essa tragédia, onde acabou provocando a morte de 4 atletas do Palmas, também do seu presidente e aí do comandante aí que estava nessa empreitada. Também a gente tem mais uma triste situação que aconteceu ontem no jogo do São Paulo. O ônibus do Tricolor Paulista se meteu numa emboscada e foi apedrejado por torcedores do próprio clube. Infelizmente a equipe de Fernando Diniz não sofreu nada, não aconteceu nada, foi só
o apedrejamento mesmo do ônibus, mas a equipe empatou em 1-1 no Morumbi. Também um dado importante, interessante, uma curiosidade desse final de semana foi que ontem o Atlético Mineiro jogou contra o Vasco da Gama. O jogo estava 0-0 ainda quando teve um pênalti para o Atlético Mineiro que o Irion cobrou e, gente, ele errou, perdeu o pênalti. E uma curiosidade dele ter perdido o pênalti foi que o Atlético Mineiro ele foi a equipe que mais teve penalidades ao seu favor nessa temporada. Foram 12 penalidades, onde dessas 12, 4 foram desperdiçadas. Então, aí fica a curiosidade, esse foi o nosso direto da produção. O William gosta, eu já posso tirar férias agora, eu posso ir pra praia. Tá ficando bom o guri, hein? Tá ficando bom, né? Tá Que ficando massa, bom. que na porta, né? E o boneco estileira. É, o professor se ele tirar tá o boneco, bom. fica o coquezinho samurai, né? Douglas Rock. O professor tá bom. Abração aí pro William Góes, nosso produtor. Um abraço pro seu Zeni, que tá ligado com a gente também, que é o pai do William Góes. Um abraço pro Raoni Cagliari, meu amigo, colega publicitário, tá na audiência conosco também. Obrigado demais. Senhores, a resenha tá maravilhosa, mas o tempo passa rápido demais, já tá subindo a placa dos acréscimos. Me resta agradecer demais a vocês aí pela parceria. Jairo Vink, ou Jairo Link, como diria o Gil Lisboa. Obrigado pela parceria aí e curta esse momento maravilhoso do Internacional, sonhando com o título. Uma semana de folga, preparar para o jogo contra o Bragantino, onde o Inter tem sim a obrigação de vencer o Bragantino, Júlio. Não tem outra... Depois de vencer o melhor futebol do Brasil, que é o Grêmio, depois de vencer o ex-líder do São Paulo, a gente tem que ganhar do Bragantino. É obrigação, né? Obrigação. Mas eu não estou mentindo, o Grêmio é um dos melhores times do Brasil há alguns anos já, né? Sim. Desde 2017, onde foi campeão da América, enfrentou potências como Lanús, Barcelona, de Guayaquil. Mas né? Valeu, Jairão. Obrigado demais, viu? Bem-vindo sempre. Teu canal bombando. O pessoal que não se inscreveu ainda, faça isso. Canal Repórter Jairo Vink, segue lá que tem até banho de piscina lá. É mesmo? Que doideira. Fabrício Neves Correia, sempre bom te receber. Além do nosso, da central do árbitro, também aqui na nossa bancada. Bem-vindo sempre. Eu fiquei muito contente de participar. Eu que sou um peão, luva e macacão. Mas tá aqui com esses dois caras qualificadíssimos falando das suas paixões. E sempre bom estar aqui contigo. Espero poder retornar para esse lado aqui também da bancada. E sigam lá também no Instagram. Meu canal, que eu procuro falar rapidamente das análises de arbitragem, Central do Árbitro, sempre pré e pós-rodada. Valeu. E o spoiler é sempre aqui nos domingos, né? Sempre aqui. Eu vejo segunda-feira lá o vídeo e falo, já sabia. Hoje foi um pouco demais até o spoiler. Valeu, Fabrício. Albano Gado. Obrigado, Albano, pela parceria de sempre aí. Pois estamos então, juntos. Agradeço isso aí mais uma vez e num dia que realmente de muita polêmica, é bom estar aqui nesses dias. E dizer que para mim foi um jogo como qualquer um, o Grêmio continua no campeonato, buscando talvez agora o G4. E vamos para cima do Flamengo agora, vamos ganhar do Flamengo. E pensar já na Copa do Brasil, no resultado de ser campeão. E vamos destacar uma questão positiva, né? Inter e Grêmio podendo conquistar os dois maiores títulos do país. É verdade. Isso é memorável, isso aí tem que ser exaltado e não criticado pelos torcedores, porque estamos colocando os times do lá de São Paulo e Rio, que são tão protegidos, no chinelo. Essa que é o recado então que eu tenho para dar. E amanhã, quem quiser então na rádio Estação Zero, online, todas as segundas e sextas, pela Hora do Imortal. Rogério Barbosa. Às 8 horas. Pô, bom demais. Grande bom demais. Rogerinho. Abração, valeu demais, Albano Gado. Se aconteceu o que ele falou, tem a Recopa do Brasil, né? Tem. É Inter ganhou a verdade, Recopa. isso é verdade. Bem Imagina. lembrado. Puxa, que baita Grenal, hein? Teremos. Esperamos ter, com certeza. Valeu demais. Quero mandar também um beijo para Renata Abreu, nossa querida telespectadora e ouvinte aí desde os tempos de Rádio Grenal, que veio acompanhar o programa aqui pessoalmente hoje. Obrigado pelo carinho, um beijo para ela. Esperando na bancada aqui também para debater, né? Para falar do Internacional. E agradecer ao DJ Xaropinho, que fez essa sonzeira top, juntamente com esses belos dançarinos. Obrigado, Xaropinho. Obrigado, tamo junto. Convidar o pessoal a me seguir lá no Instagram também, @DJXaropinho, Xaropinho com X. Xaropinho RS, DJ Xaropinho RS, segue de lá e vamos curtir a festa. Antes da saideira, quero agradecer você de casa, muito obrigado pela sua audiência, fique ligado na programação da RDC TV, porque o Rio Grande se conecta aqui, a gente volta no próximo domingo, 9h15 da noite, ao vivo. Uma excelente semana a todos, um grande abraço e humildade sempre na saideira. DJ Xaropinho, solta o som!
te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. Agora sou eu que não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você, superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre e solteira na pista. Se conforma, eu não vou voltar. Agora tu vai ver o que é sofrer. Vou te ensinar como se bota pra fuder. Desço, empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebro de ladinho, quebro, na boquinha eu levo o dedo. Desço, empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebro de ladinho, quebro, na boquinha eu levo o dedo. Se eu me Hoje, equivocar, nos acréscimos. Obrigado, Júlio Lemos. Obrigado, RGC TV. Obrigado a todo mundo que participou com a gente na live. Muito obrigado a todo mundo. A essa bancada maravilhosa. Vocês estão preparados? Com vocês, o GG da Bahia! Rio de Janeiro!